Hola, bienvenido una vez más. En la clase pasada, nosotros creamos aquí nuestra conexión con la base de datos. Prácticamente creamos un helper, fue un adapter que recibió una URL. Y esta URL nosotros pues agregamos aquí en nuestro process env y pudimos conectar con la base de datos sin ningún problema. Hoy vamos a hablar un poquito de cómo está quedando nuestra arquitectura, cómo va a funcionar las implementaciones. Entonces yo voy a enseñar a ustedes aquí, básicamente, algo básico de el proceso de la arquitectura. Tú puedes crear una arquitectura, obviamente, más con más detalles y como te gusta. Isso é basicamente para ilustrar como está funcionando o processo. Hoje nós temos algumas implementações. De hecho, falta uma aqui que é o NodeMiler, que é para enviar o e-mail. Então, aqui temos o Bcrypt, temos o JWT, que é JSON Token, um validator, porque necessitamos validar o e-mail. É um caso de uso, porque vamos necessitar validar um e-mail para poder agregar a base de dados, não? Necessitamos saber se o e-mail é válido. Então, temos a implementação de NodeMiler também, que nos vai ajudar a enviar e-mails e fazer todas essas coisas. Como funcionaria a implementação? Porque este usuário vai necessitar de tudo isso, de todas essas implementações. Como funcionaria? Porque isso estaria injetado, digamos, em um construtor, não? Então, como funcionaria a implementação aqui? A ver, como eu disse, nós estamos trabalhando com adapters, com classes, porque necessitamos desacoplar todos os packages que integramos aí, que é um processo de CI, não? CI, integração contínua. Então, aqui, eu vou receber, vou dizer que estas são as implementações aqui, mas aqui eu vou chamar de adapters. Adapters. Que estes adapters, basicamente, são classes. E eu posso dizer que class. Vou poner assim, adapter class. Então, esse adapter class, presta atenção, entenda muito bem. Esse adapter class, simplesmente, ele vai necessitar de um package, que pode ser qualquer um destes, e vai necessitar de uma interface, que vai conter o método, verdade? Exemplo, aqui eu vou chamar de interface methods. Digamos que isso são interface e métodos de métodos. Ok. El Bcrypt. ¿Qué tienes el Bcrypt? ¿Qué tienes el Bcrypt? El Bcrypt lo que hace prácticamente é um hash. Então, esse adapter vai necessitar de um encryptor. Listo. E este adapter vai necessitar de uma interface que contenha um método para enviar o encryptor. Então, digamos que o Bcrypt recebe o salt, que podemos injetar no construtor e recebe um hash. Então, essa interface pode ter um método aqui que é add hash. Vamos pôr assim. Ou simplesmente vamos pôr hash. Esta interface tem um método que é hash, que ele encripta. Então, automaticamente em nossa arquitetura está funcionando assim. Esse adapter class, ok, que recebe o package, vai implementar esta interface. Então, esta interface será implementada por esta classe. Ok? Então, esse adapter vai necessitar de um encrypt. E essa interface método vai necessitar de um adapter para adaptar ele encrypt. Então, como esta classe está implementando este método, como podemos utilizar isso? Vamos necessitar de um controller, não? Que já vamos criar ele presentation. Então, digamos que esse user tem, digamos que é um registro de uma conta. Então, sign up controller. Então, é um sign up controller, uma classe. Vou poner maiúscula aqui porque são classes. Ok. Então, esse usuário tem um controller aqui. Esse controller tem um construction. Um constructor. Vou pôr aqui.
Ok. No va, vamos a dejar así mismo. Entonces, ese user tiene el controller. Automáticamente, lo que nosotros necesitamos hacer es coger esta interface. No vamos a coger la clase, vamos a coger la interface e inyectar en el constructor. Bom. Aquí estamos haciendo el Dependency Inversion Principle y respetando el Single Responsibility Principle de Solidity, los conceptos. ¿Por qué? Porque ese sign-up controller, él no sabe con qué encryptor tú estás trabajando. Ele sabe que ele tem um método aqui, hash, que encripta, pero ele não sabe de onde vem. Então, aqui aplicamos o Dependency Inversion Principle de Solid. Porque se necessitarmos um dia cambiar esse bcrypt, simplesmente vamos cambiar aqui em esse adapter. Simplesmente, não necessitamos tocar em esse método. Porque ele não sabe o que vem de cá. Porque aqui você está encriptando, ele necessita um hash. Você sabe que necessita de algo que tem que ser um hash. Ok, uma vez hicimos isto, ¿verdad? Criamos o adapter, recebimos o package e acoplamos aqui. E aqui, pues, temos a versão desacoplada, porque é sempre assim, tu necessita acoplar algo para desacoplar outro. Então, esta interface de métodos que se está injectando no construtor do Compose, vamos necessitar em el sign-up controller, vamos necessitar de outra coisa que se chama uma classe ou um design pattern, que é o Composer ou Composition, como queiram chamar. Esse Composer basicamente vai conter muitas instâncias de classes que vamos injectando. Exemplo, ele necessita, aqui vamos injectar diretamente o adapter. Então, o adapter vai conter um bcrypt, vou pôr assim bcrypt, porque encriptou. Então, aqui eu já injecto em el Composer. Hago a composição do objeto. Ok? Então, esse Composer, nós vamos agregar ele em nosso router. Já vamos ver isso. Então, seria basicamente isso, a inversão de dependência. A interface injectada em el constructor e o controle, esse controle injectado em el Composer. Ok? Esse controle, sign-up controller, é injectado em esse Composer ou Composition. E esse adapter é injectado aqui como uma classe que recebe a composição desse objeto. Pero em la lógica em si de nosso controle de constructor, ele não sabe que método estamos trabalhando. Então, é basicamente para que você entenda como está funcionando nossa arquitetura. Espero que você haya entendido bem. Então, se queremos, por exemplo, integrar JSWebToken, qual seria o processo? Bueno, criar outro adapter que vai receber, que esse adapter vai necessitar de um JSWebToken, algo que implemente esse método, e vamos a necessitar de mais uma interface, que seria a interface método de JWT. Então, agora, ele JWT, que é essa interface método, porque vai ter um método que pode ser encrypt ou token, generation token, whatever. Vamos necessitar de um token, então lo conectamos aqui. E agora, esse mesmo token pode ser injectado aqui em ele construtor, porque pode ter muitas dependências, então lo mandamos por dependency inject, lo mandamos. E agora, esse token, como está em sign-up control, simplesmente nós vamos ter outra classe aqui, injecto, que é a composição do objeto, vou pôr JWT. Então, esse adapter estaria injectado haria um inject aqui em el Composer. E esse Composer iba para o router. Pero mira como está sendo. Todas as implementações vamos implementando, injectando el constructor, haciendo Dependency Inversion Principle e el Single Responsibility Principle. Ok? Então, qualquer dia que necessitar cambiar algo em la arquitetura de nossa aplicação, simplesmente eu venho aqui, não vou necessitar mais de um bcrypt, vou necessitar encrypt. Vou necessitar de whatever, encrypt. Vou necessitar de outro package encrypt. Já não necessito cambiar nada aqui em meu controller. Simplesmente aqui
Isto já vai estar agregado aqui sem nenhum problema na classe. Não nos compromete em nada e simplesmente tenho que trabalhar em esse adapter e em mais nada. Simplesmente isso. Então, nossa lógica vai sendo totalmente desacoplada de package, de frameworks e whatever. Esto é uma arquitetura limpa. Aqui aplicaremos o Single Responsibility Principle, porque essa classe ela é encargada de criar e os packages, que são as implementações CI, vêm de Injector Controller. Então, que injectamos o constructor. E o Sign-up Controller, o Composer sim conhece o Sign-up Controller, mas ele não conhece as interfaces aqui. Porque ao invés de injectar as interfaces, estamos injectando as classes em el Composer. Quizás agora não vai ser muito sentido para você, mas quando eu vá a começar a trabalhar com isso, que já é nas próximas classes, vamos começar, você vai entender um pouquinho mais como funciona e vai ver que tudo que você vai fazer com package vão criar estos adapters, ¿no? Entonces, estas son las primeras implementaciones que se quedan en la punta de nuestra aplicación. Ya lo quitaría eso, se quedaría en la punta de nuestra aplicación. El main, aquí tenemos el control y algunas cosas. Así que, nada, espero que haya entendido bien y vamos para adelante. Un abrazo.